Então, a gente vai continuar hoje, por favor, coloca onde nós paramos, isso. E aí você vai entender, e isso aqui é muito importante. Existe uma coisa que eles falam muito aí fora, mas de maneira deturpada, mas isso é real, só que eles levam sempre para o lado esotérico. Aprenda isso. Não fique buscando estudo esotérico, estudo de outras religiões, filosofias vãs, filosofias que têm outros pensadores que não é Jesus Cristo. Não aceitem isso. É igual pedra preciosa. Essas pedras coloridinhas, né? Quartzo, rosa, o verde. Eu faço até coleções de pedras, né? O pessoal leva para o lado de esoterismo. A pedra que vai energizar, não sei o quê. Não, eu admiro a pedra pela natureza. Imagine, no barro você tira uma pedra azul, lilás. Você tem noção do que é isso? O quartzo branco, leitoso, ele sai de uma terra preta. Como pode isso? Então, eu coleciono, não para proteger minha casa. Essa é a pedra da prosperidade, essa daqui é não sei de quê. Não é nada disso, não. Eu acho lindo, aprecio, mas existe uma energia nas pedras, porque elas vêm de dentro da terra, existe uma energia. A terra é tão poderosa que faz semente brotar. Então, existe uma energia, mas eu não levo para o lado do esoterismo, ok? Então, existe uma coisa chamada arquétipo. Arquétipo é você entender sobre uma figura e você, no bom sentido, vou usar essa expressão, não se escandalize, encarnar aquilo. Mas não é encarnar de nada disso, não. É você, por exemplo, a águia. Oi? Modelar. Rapaz, é por isso... Senta aqui, irmã, vem dar aula hoje. É isso aí. A irmã consegue, né? A irmã sabe. Modelar é a palavra que eu costumo usar e hoje não saiu. Modelar. A águia. Se você estudar sobre a águia é um pássaro diferenciado. Tudo bem que de vez em quando ela toma uma coça dos passarinhos menores. Vocês já viram a águia apanhando? Corvo bate também? E fica bicando, eles ficam lá. Por quê? Aí, exatamente. Eita, glória. Mas um bicho, eu sou um bicho, então. Não, tô brincando. É pessoas, né? Engraçado, agora que ela me elogiou, ninguém botou o microfone para ela, né? Eu preciso disso. Tô brincando, é porque é a regra, né, irmão? Na minha vez, vocês quebram a regra, né, irmão Josias? Eu vou falar igual a minha filha fala quando eu vou falar, filha, faz isso, eu chamo a atenção dela, ela canta uma musiquinha assim, você está lutando contra o meu progresso? Alô, Josias, você está lutando contra o meu progresso? Fala, irmã, fala devagar, pautada. Paz do Senhor a todos. Eu falei que eu modelo o Senhor, né? Sim. Quando a primeira vez que eu ainda era muito tímida para falar em público e tal, e eu fui assistir o seminário, quando eu vi o senhor dando aula e falando com a autoridade, que é a coisa que eu mais aprecio no senhor, é a forma do senhor falar com a autoridade. Sim. Eu acho incrível isso. Então, eu falei assim, eu quero fazer isso e eu quero fazer desse jeito, falando com a autoridade. Então, assim, a partir do momento que a gente decide, a gente começa a fazer... E vai modelando. Né? Vai modelando. Então, assim, uma coisa que eu não tinha, que era essa possibilidade de falar em público, tamanha vergonha que eu tinha. E aí as portas vão se abrindo depois que você começa. Hoje eu já falo em público e eu já consigo impor mais autoridade. E aí agora é só ir aperfeiçoando para alcançar. E o que a irmã está falando, eu vou ensinar para vocês, é modelagem, tá? Modelagem é da neurolinguística. A neurolinguística ensina. Isso é uma técnica que vocês podem usar para tudo, inclusive nós usamos, eu e a pastora, desde cedo. Nós formamos o nosso relacionamento modelando outros casais que a gente admirava. Então, modelem quem vocês admiram. Não é idolatria, olha só a palavra, não é idolatria, não é bajulação, não é, até porque a gente também não aceita isso, mas nunca fique idolatrando ninguém, ser humano nenhum. Nem a Deus você deve idolatrar, né? Você deve adorar, é diferente. Agora, o ser humano, nós modelamos. Eu já modelei outras pessoas. Eu fui fazer... eu tinha acabado de sair da zeladoria, não tinha nenhum entendimento, conhecimento de dar aula, de ministrar, de autoridade, de postura, de corporal, oratória, enfim, né, retórica, nada disso. E aí eu fui... logo que eu saí da zeladoria, eu me tornei secretário de evangelismo, depois fui a secretário ministerial. E aí eu fui fazer um curso. Foi a primeira vez que eu tive contato com alguém que dava palestras. Eu sempre gostei, eu já era atraído. Você é atraído pelo que você um dia será. Tudo que você gosta é porque Deus implantou dentro de você. Eu tinha essa coisa e tal. Aí eu fui fazer um curso que não tinha nada a ver. Era treinamento ministerial, de secretário executivo ministerial.
E cheguei lá, me entra o palestrante, quem ia dar lá o treinamento, o camarada, numa postura, ele abriu um notebook, e eu só olhando, todo mundo bagunçando na sala, e eu só... Aquilo me chamou a atenção, a figura dele de autoridade. Ele abriu o notebook, colocou um headset, que é o antigo labial, né? Agora se usa muito lapela, o microfone é labial. Ele botou, chegou, e ele passou de uma forma... Eu nem lembro o que ele falou, mas eu foquei exatamente no modelo que ele tinha e tal. E aí eu desejei aquilo, falei, eu quero fazer assim. E aí, quando eu desejei e comecei a estudar sobre isso, abriu a oportunidade para me tornar um professor de seminário, porque eu já tinha feito seminário, então me convidaram, aí as portas foram se abrindo. O que eu fiz? Quando eu cheguei no seminário, eles davam aula numa caixa de som, eram 130 alunos, e eles usavam a caixa de som velha, com o microfone de cabo, e o cabo estava quebrado, então os professores tinham que dar aula segurando assim, ó, amarrado aqui, e davam aula e ficavam quebrando a voz deles. E quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou usar o modelo daquele rapaz. Eu não tinha o dinheiro, mas Deus abençoou, eu comprei um headset, aquele bem baratinho, mas melhor do que o que estava lá, e eu levei um notebook, que eu tinha também, era dessa grossura o notebook, antigo pra caramba, entrei na sala, abri o notebook, botei o headset e liguei um projetor. Todo ano eu ganhava como melhor professor, pelo diferencial. Quando eu digo isso, não é vanglória, porque isso não é mérito nenhum, mas é porque eu aprendi a modelar. Nosso relacionamento, casamento, foi em cima de pessoas. Quando eu vi um cara que maltratava a mulher, eu me afastava. Mas quando eu vi um cara que cuidava, esses dias eu e a pastora estavam conversando sobre isso. Tem um casal que foi nossos padrinhos, ele tratava muito bem a esposa, eles pareciam amigos, tinha uma sintonia muito boa, um casal de filhos na mesma idade, assim, tinha 1 ano, 2 anos de diferença um do outro, super educados, muito bem criados. Aí a gente falou, queremos ser assim. E a gente foi modelando. Então, está aqui, aprenda a modelar. Isso é uma técnica da neurolinguística de modelagem, não é copiar, é modelar. O que é modelar? Você pegar o estilo e fazer o teu estilo. Entendeu? Então, nós vamos modelar o leão. Só que, na verdade, o leão, ele é a figura que Deus estabeleceu para nós, porque ele é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele foi o cordeiro, ele veio como cordeiro, e quando ele voltar, ele vai voltar como leão, com autoridade. Não é como um leão, literalmente, não. Ele vai voltar com autoridade. Ele veio por baixo, no bom sentido. Humilde, foi esculachado. Por quê? Porque ele precisava fazer isso. Imagina ele como Deus. Se ele vem quebrando geral, ninguém consegue botar ele na cruz. Não, me larga! E faz assim, todo mundo cai. Quando ele chegou, o tamanho e a autoridade dele, que os soldados chegaram e falaram para ele, quem é Jesus? Ele falou assim, sou eu. Os soldados caíram de joelho. Só ele falar, eu sou. Os caras não aguentaram. Imagine a força dele dizer, sou eu. Inclusive, eu sou é um dos nomes de Deus. Então ele falou assim, eu sou Jesus. Então quando ele falou, eu sou, meu Deus do céu, o próprio Deus, os caras caíram de joelho, pode ler. Diante, ninguém fica de pé. E se fez carne, habitou entre nós, mas como cordeiro, foi mudo. Como cordeiro mudo, está entendendo por que a Bíblia fala isso? Como cordeiro mudo, ele foi quietinho. Mas quando ele voltar, ele vai vir como leão. Aí ele vai vir na autoridade, aí ele vai governar. Vocês estão entendendo a seriedade de estudar a palavra? Então, nós somos filhinhos de papai, irmão. Aí está você de cabeça baixa, o diabo brincando na sua vida e você é um leãozinho acuado. Acontece isso na minha vida. Não sei o quê. Não, ei. Levanta a cabeça, não olhes para trás, clame a Deus. Tu não conhece essa, né, irmão? 1930. Clame a Deus. Clame a Deus que sua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. Vem cá, irmão José, você que é alma de velho, vem. Vem cá. O Josias tem 30 anos, mas a alma dele deve ter uns 70, né, irmã Débora? A irmã Débora está botando mais moderninho. Ele usava calça de tergal quando ele chegou aqui. Ele parecia um assembleiano.
Vai, vamos lá. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus. Ah lá. Chame a Deus. É, da época do irmão. Não. Irmão Jefferson, nessa época, estava no baile de Madureira. Não... Vamos lá, então. Quarta-feira não se preocupe. É assim mesmo, irmão. Para a gente alegrar a nossa alma. É tanta luta, né, irmão? Tanta luta. A gente tem que alegrar a nossa alma na presença de papai, entendeu? Você não precisa ir no Whindersson Nunes para rir. Vem no pastor Ney para rir, irmão. Entendeu? Então, modelagem, como muito bem disse a irmã Cristiane, professora Cristiane, e modelar pessoas. Modele pessoas. Eu modelei personagens bíblicos. Se eu sou mulher, eu modelo Esther. Eu modelo essas mulheres aí que fizeram a diferença. Aquela que salvou o marido de Davi não matar o marido. É isso aí. Por isso que eu gosto de falar com vocês entendem tudo de Bíblia. Abigail, aquela mulher, ela tomou a frente no momento fundamental. Davi era sanguinário. Pô, mas também o Davi já era chapa quente. Pô, o cara estava sendo humilhado. Aí vem o coroa lá, cheio de mau respeito lá, de desrespeito. Mau respeito não existe, né? Eu que inventei agora. Desrespeito. E vai lá e desrespeita quem? Davi. Davi já estava na luta. Os caras que estavam com ele, tudo sanguinário. Os caras tudo endividado, com sangue no zóio. Endividado. A Bíblia fala que a galera estava... Depois viraram os valentes de Davi. Mas a mulher foi lá e desfez o que o marido, falta de sabedoria, fez. Eu olho para isso... Olha, vocês, mulheres... Tem que pedir sabedoria a Deus para agir, gente, porque o diabo ama quando vocês não agem com sabedoria. Vocês têm que ter sabedoria para agir. Pede a Deus. A Bíblia diz isso. Aquele que não tem sabedoria, peça a Ney, que Ney dá para todo mundo. É isso? Não. Peça a quem? Que a todos dá. Não é só o pastor Ney, gente. Aqui não tem pastor celebridade, não. Só os pastores. Olha, o Silas Malafaia, o bigodudo. Nem tem bigode mais, né? Tirou o bigode e acabou a unção, mas tudo bem. Aí, porque agora ele só está falando besteira. Aí vamos lá. Ou sei, não, mas ele é gente boa. Aí o que acontece? Vacila, mas é maneiro. Aí ele... não é só pastor Silas que tem sabedoria, não. Você pode ter sabedoria para viver na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Peça a Deus, irmão. Você pode ser o menor dessa igreja, o menor da tua família, o mais que todo mundo falou que não valia nada, ou que não presta, ou que você não conseguiu nada até agora. Mas se você falar assim, Deus, me enche de sabedoria, peça 1% da sabedoria de Esther. 2, 5, 10, não pede 100 não, que também tu já quer demais, né, irmão? Mas pelo menos 10, 20% da sabedoria de Salomão, da fé de Abraão, da paciência de Jó. Eu confundo Ló e Jó, vocês sabem disso, né? Vocês estão entendendo? Vai modelando. E modele pessoas que você entende que pode te ensinar alguma coisa. Isso é um segredo. Nós temos que modelar a Bíblia. Provérbios, Eclesiastes. Se você modelar Provérbios e Eclesiastes, a tua vida faz isso aqui. Ó. Tchum, muda. Aqui. Amém? Então vamos modelar o leão? Quem está pronto, diga amém. Então, Jesus é o leão. Todo cristão sabe, ele é leão da tribo de Judá. Jesus é chamado, vou explicar para você entender o porquê leão, porquê cordeiro. Jesus é chamado na Bíblia de leão da tribo de Judá. O significado dessa expressão está relacionado à sua linhagem terrena da tribo de Judá. Ou seja, Jesus vem de uma linhagem da tribo de Judá, que também tem a ver com a linhagem de Boaz, linhagem de Davi. A família de Davi é uma descendência de reis e Jesus vem lá na ponta e nasce dessa linhagem nobre. Porque se você for estudar sobre a vida de aquele que casou com Ruth, Boaz é um cara que você vê a mesma atitude de Boaz, você vê em Davi. Os erros de Davi, mas Davi errava. Deus permite que estejam os erros dos homens de Deus na Bíblia e das mulheres para saber que ninguém foi perfeito, senão Jesus. Só Jesus. Os demais tudo erraram. Salomão errou. Um homem sábio errou. O que ele está querendo dizer para você, filho? Você também vai errar. Mas olha a atitude desses homens. Olha a postura deles. Olha a fala. Olha a atitude deles diante de Deus, diante do erro.
Todos eles, quando erravam, eles caíam prostrados, se arrependendo. Hoje em dia, se a gente vai repreender uma pessoa que está errando, a pessoa não gosta. Vai dar um conselho, nem repreendeu, dá um conselho, a pessoa também não aceita, não quer, não gosta. Então, tenha esse coração como o de Davi. Eu falava para Deus. Quem está com o microfone, fica ligado aí. Isso, irmão. Eu falava para Deus, Senhor, me dá o coração de Davi. Não no sentido, não os erros dele, mas o coração em Deus. Como tem aquele hino, que eu já até falei que era um hino que eu cantava, e você tem que modelar os hinos e trazer para a tua vida. Não adianta ficar só cantando. Quebra a minha vida e faça-me de novo, é tudo o que eu preciso para ser um vaso novo. Não. Quebra a minha vida, Senhor, quebra a minha vida e faça-me de novo. É tudo o que eu preciso para ser um vaso novo. Eu era um vaso de desonra para minha mãe, para minha família, lá no mundo. Loprava. Eu falei, Senhor, quebra a minha vida. E quando você vem para Deus, Ele começa a te quebrar, irmão. Se prepara. Mas você está sendo quebrado na mão de quem? Do oleiro. Ele quebra, molha o vaso, transforma de novo em lama. Deus me levou na lama, irmão. Foi lá, mas está na mão do papai. Aí ele, me modelou de novo. Aí, o vaso. Eita glória, a irmã está lá, o olho da Paula chega a brilhar quando ela olha para mim. Fala, irmã Cristiane. Na verdade, assim, até pelo esse comentário que o senhor fez, né, da linhagem de Jesus, e aí a gente começa a se questionar por que ninguém fala sobre o José? Porque Jesus veio, Jesus veio de Maria. Maria foi uma mulher escolhida, uma mulher de fé e tal, mas na verdade, eu acho que a importância é justamente a linhagem de José. Sim, José tem maior importância aí do que até a Maria, né? Até porque os homens, né, eles têm uma relevância nesse sentido de linhagem. E porque veio da linhagem de Boaz, de Davi e tal. Então, José era um descendente desse pessoal. Então, na verdade, talvez Deus tenha escolhido esse casal por conta da descendência. Exato. Né, e a irmã falou uma coisa que é uma revelação. José. Vocês viram a atitude de José quando Maria apareceu grávida antes de fazer a luazinha de mel? Vocês perceberam isso? Vocês conhecem a história, né, irmãos? Ele ainda não a tinha conhecido, entenderam? Na Bíblia fala bem bonitinho, não conheceu, entendeu? E ela engravidou. Você imagina, você casa com a mulher, você não consumou o ato ainda, porque eles estavam viajando, né, para cima e para baixo, aquela coisa toda, não deu. Quando vê, ai, meu amor, eu estou grávida. Foi o Espírito Santo. O anjo apareceu aqui no meu quarto e me falou que eu ia estar grávida. Do Espírito Santo. O que ele fez? Quem sabe o que ele fez? Olha que exemplo. Ih, Jeová, vamos voltar. Vamos voltar. Culto de quarta-feira agora vai ser culto de princípio para novos convertidos. O que ele sabia. Tá. Mas qual foi a atitude, gente? Muda tudo. Atitude. Quem lembra? Ele chutou, foi o primeiro feminicídio da época. Ele chutou ela, botou ela para fora de casa, falou, você é isso, você é aquilo, que não sei o quê. E escorraçou ela. Hã? Ele tentou ir embora de casa à noite para protegê-la, porque isso antigamente era uma fofocada danada. A galera, porque quem casava entrava para uma tenda lá e a galera ficava tudo festejando. Eram 7 dias a festa e a galera ficava na festa só, mas de olho na tenda, esperando sair, né? Saiu é porque consumou o ato. Então, ele teve esse cuidado de preservar Maria, cara. Se é hoje, ia para a rede social, essa mulher não presta, não sei o quê. Ele não. É lindo essa parte quando fala que ele saiu para que ninguém pudesse condená-la. Ele preferiu abrir mão. É algo assim que não tem nem como professor, não tem como te explicar. Fala aqui, irmão, fala aqui, para quem está a assistir. Ouvir. Boa noite, rapaz. Paz. Eu, mais ou menos um mês, eu estava conversando com meu pai sobre isso. A gente dentro do carro, e eu falei para ele sobre José. Eu falei para ele, pai, sabia que José, a história dele não tem tanta relevância para as pessoas, mas deveria ter mais. Meu pai é mesmo, né?
Falei, a gente fala muito sobre Davi e Moisés, mas de Verdade. José fala pouco. É verdade. A irmã, isso está batendo com o que a irmã Cristiane falou, é isso aí. Então, na verdade, na Bíblia você tem muita gente para modelar. Muita gente para modelar. Em nome de Jesus, olha para mim. Esse ano nós estamos estudando sobre isso para você assentar no coração e começar a modelar. Para ano que vem você parar de... Porque assim, o ser humano é muito pequeno. Se coloca como pequeno. Porque você fica modelando sua vida através de quê? Não sei o que lá, Marquezine. Como é o nome dela? Bruna Marquezine. Gisele Bündchen. Aí por isso que eles usam essas pessoas para fazer propaganda. Porque sabe que as pessoas, se ela falou, é porque é verdade. O shampoo é uma porcaria, vai ficar uma bucha no teu cabelo. Mas a Gisele Bündchen falou que o dela ficou liso, você vai lá e compra. Não que é pecado você comprar. Porém, você às vezes se baseia muito mais uma menina da televisão. Tem gente que modela a Anitta. Tem tanta gente que gosta do estilo da Anitta. Então, você que é cristão, pegue pessoas de referências na terra, tem pastores, tem mulheres, homens, que você pode modelar, sabendo que eles vão ter a parte boa e a parte ruim. E na Bíblia também. Você vai modelar a parte boa, tem a parte ruim, você modela a parte boa. Apóstolo Paulo, gente, a gente vai ficar a noite toda aqui falando. Se você quer aprender mais, venha na Escola Bíblica Dominical, que nós estamos estudando sobre personagens bíblicos, entendeu? Irmã Cristiane que vai dar domingo que vem, né? Irmão Carlos, né? Então tá bom, sim. Mas José, seu esposo, sendo justo, igual foi o Boaz, Davi também era muito justo. Viu o que ele fez com os filhos de Jonathan e neto de Saul? Chamou para o reinado e deu terra para eles, justo, linhagem, justo, e não querendo infamar, né? Resolveu o quê? Deixá-la secretamente. Ele sairia como errado. Caráter. Porque ele sabia que não foi ele. Então ele preferiu abrir mão do casamento. Mas aí o anjo apareceu e falou: não faça isso. Entendeu? É algo assim muito alto. Vamos lá então. Então, ok? Sim, irmã Kelly. E até porque ele saindo, a barriga iria crescer e ele ia sair, como o senhor falou, né? Totalmente como errado, né? Isso. E ninguém iria saber que o filho não era dele, né? Entendeu? Qual o homem hoje que faria isso? Então, a gente tem que modelar esse tipo de comportamento. Então, tribo de Judá, vamos lá? Como um herói que derrotará o mal, Jesus receberá o honroso título do leão da tribo de Judá e reinará para sempre. O leão, como símbolo de força e liderança. Vocês precisam buscar em Deus força e precisam aprender com Deus sobre liderança. Ah, pastor, mas eu não sou líder. Aprenda uma coisa, é igual ministério. Ministério, gente, por favor, vocês estão vindo no culto de estudo, então aprenda. Ministério não é só quem está aqui na frente que tem ministério, não. Todos vocês são ministros de Deus. O que é ministério, pastor? Me perguntem. É ministrar sobre a vida de alguém algo da parte de Deus. O que significa isso? Você vai ser usado na área que você mais tem inclinação. Essa semana a Laurinha me perguntou sobre os dons espirituais, aí ela falou, eu acho que eu tenho isso. A irmã já meteu logo das 21, ela tem umas 20, né? A irmã já meteu lá em cima. Estou brincando, mas uns 3 ou 4 que é verdade, né? Intercessão. Aí ela falou, não, pai, que eu gosto de ajudar lá na escola, quando a coleguinha não traz o lanche, aí eu gosto de ajudar e tal. Eu vi que tem um de misericórdia. Ela falou até misericórdia, não, é o dom de misericórdia, mas ela usou uma outra expressão lá. Foi próximo de um dos textos bíblicos lá, enfim. Ou seja, todo mundo tem dom. Todo mundo tem dom, todo mundo tem habilidade, todo mundo tem talento. Então, Deus vai usar isso. Aí, o que é ministrar? Vamos supor, tem gente que tem facilidade de abraçar. E abraço real, não é um abraço tal. É aquela pessoa que te abraça e você sente a energia. Sorriso. Tem gente que tem um sorriso que te envolve, te alegra. Você vê o sorriso da pessoa, você ri também. Tem pessoas que têm uma palavra de vida, um conselho de vida. A pessoa elogia, tudo sincero e verdadeiro, essência. Isso é o dom e é o ministério da pessoa. Ministério de abraçar. Ministério de... Tem gente que não tem essa coisa de abraçar, não tem tal, mas de ofertar.
É um dom, liberalidade. A pessoa tem facilidade de ajudar, de querer fazer. Isso é um dom, isso é um ministério. Um sorriso, um abraço, conciliador. Tem gente que quando vê, irmã Cristiana, não sei o que. Não, calma. A pessoa não se sente bem com aquilo, a pessoa vai lá e apazigua. É um dom. Inclusive Barnabé, que é outro que vocês têm que modelar. Barnabé, que andava com Paulo, que ajudou Paulo. Paulo é grandão, a gente só fala de Paulo, mas Barnabé foi que foi buscar Paulo lá e fez. A Barnabé na Bíblia é comparado com o Espírito Santo, porque ele tem uma figura de conciliador. Então, às vezes, você é conciliador, você é conselheiro, você é aquela pessoa do bem. Então, esse é o teu ministério. Não é só o pastor Ney, a irmã Paula Gama, o irmão Douglas que canta. Eu queria ter o ministério de cantar. Meu irmão, eu não tenho, eu ensino. É um dom de ensino, de sabedoria, de mestre, eu ensino. Mas eu também canto também, entendeu? Eu tenho dificuldade de abraçar, mas eu abraço. Mas eu não tenho um ministério desse. Hospitalidade. Eu não tenho, não. Não quero ficar sozinho em casa. Eu gosto, tá, gente, de receber visita. Eu amo pessoas. Mas 2 dias na minha casa eu já fico, né? Só se a pessoa for muito de casa mesmo, íntima mesmo, aí tudo bem. Mas oi? Minha sogra, varão, aí é que a mais me incomoda é ela. Meia hora eu já estou Tô brincando. Minha sogra, a gente está na lua de mel, é minha sogra. O Senhor é muito bom comigo. Ai, Senhor, obrigado, né? Mas também, passou meia hora, eu já deixo ela com a pastora e vou para outro lugar, né, tal. Estou brincando, mas é um dom que eu não tenho. Entenda bem, por favor, tá de nossa, pastor, não. Entenda, minha irmã vê um mendigo ali, ela e meu cunhado vai lá, pega o mendigo e bota dentro de casa. Dá banho, ajuda, faz, acontece. Tu chega lá, tem um mendigo aqui, tem outro ali, boa noite, rapaz, tudo bem, tudo bem. Eu parei de ir na casa dela, misericórdia, não quero esse negócio não. Mas ela tem o dom. O ministério dela é esse. Tem gente que tem um dom de hospitalidade, ama receber pessoas, prepara tudo, e faz lanchinho, e faz isso, e faz aquilo. Entendeu? Eu recebo bem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai falar, o pastor, nunca quero visitar o pastor. Não é isso não. Quem está entendendo, diga amém, gente. Então, eu estou vendo os olhares de condenação para a minha pessoa. Pastor não vai dizer, não, eu não tenho esse dom. Entendeu? Então Deus vai te usar no dom. Às vezes você tem um ministério de hospitalidade. Você gosta de receber pessoas, gosta de receber bem, você gosta de fazer. Vai ter uma festa na tua casa, uma visita. Aí tu faz aquela coisa, tem aquele prazer. É um ministério. Cozinhar, você abençoar as pessoas com uma boa comida, é um ministério. Eita, papai, olha aí, ó. Eita, vamos ver. Eu nunca fui agraciado por esse ministério, não. Estou brincando, já fui. É mesmo, já fui. Né? Graças a Deus, uma vez a irmã Karen abençoou a gente com camarão na moranga. Papai, a minha sogra estava lá. A velha comeu metade da abóbora. Falei, que isso, irmão? Não trago mais, hein? Entendeu? Aquela que cata o camarão ainda. Nunca mais. Quando der, irmão, não dá no dia que a sogra está lá, não. Tô brincando, tá, Paulinha? Eu amo tua mãe, você sabe disso, né? Não, ela sabe que eu dou uma moral para a velha danada. O leão é um símbolo poderoso de quê? Força, aqui ó, característica para você buscar. Força, confiança, liderança, coragem, bravura e majestade. Vocês têm que assumir essa postura. Copie isso aí, você tem que ter força. Para de ficar permitindo que... Gente, o que você tem que fazer, faça. Claro, a gente se cansa, tá? Tem dia, meus irmãos, segunda-feira então... Não estou com força nem para abrir o olho direito. Mas você está cansado, curta o seu cansaço. Mas logo levante e faça o que você tem que fazer. Vá buscar, peça a Deus, me renova. Não deixe as coisas se arrastar. Final de ano, filhinho, eu já sei que a bateria quer arriar, aí eu faço igual aquela bateria que você tem um radinho aí, que você... como é que é o nome? É manivela. Esqueci o nome daquilo. Você roda... Dínamo. Aí, na manivela. Às vezes eu faço isso em mim. Pronto, renovo. E aí você começa a ter o quê? Força. Renova as forças em Deus. Para com isso de ficar... Claro, o dia do cansaço curta, irmão. Tá cansado? Vai lá, deita no chão, deita onde você quiser, na rede, tudo bem. Mas não fique prostrado. Não aceite o peso. Fala, não, leão, eu sou leão.
Não, porque senão o diabo pode se aproveitar. Lembra do espírito aquele que fica, você está cansado, você tem que... Complacência, obrigado. Complacência. Aí ele começa, não, tá vendo? Você tem que fazer. Não aceito isso não. Eu tenho que fazer, irmão. Tem a série de dezembro. Vambora. Todos os temas já estão separados. Está na mão de quem não pegou, pega aí. Está tudo aqui. E os estudos já estão... as pregações já estão pré-prontas. E vambora, não posso parar. Porque se eu deixar, o diabo vai falar, não, vai parando e tal. Ah, pastor, a gente tem que parar. A gente para. Com certeza a gente para. Mas eu paro quando eu entendo que eu preciso parar. O diabo não fica no meu ouvido, fica... não, estou cansado do meu casamento, estou cansado dos meus filhos, estou cansado disso, estou cansado daquilo, estou cansado de trabalhar, estou cansado disso. Não faça isso, não. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado por isso. Quando você faz isso, você está me mostrando, Satanás, não vem querer buzinar, não, que eu sei o que eu fazer. Eu vou ter o meu tempo de descanso. Estabeleço, igual aqui na igreja. Segunda-feira, né? Vamos lá, família, ponto. Janeiro, uma férias entre aspas, né? Um descansozinho maior. Estabelecemos. Quem comanda somos nós. Não é o diabo que vai me pegar no meio do ano, que acontece muito. As pessoas começam no maior ritmo, quando chega no meio do ano, faz igual o Chaves. Aí fica assim. Não aceite isso, vocês têm que liderar. E outra coisa, confiança. Você caminhou até aqui. Confie em Deus e confie em você também. Eu, quando vejo vocês aqui, eu vejo o quanto vocês são guerreiros. E às vezes você não se vê como guerreiro. E eu não estou falando de guerreiro que trabalha, eu trabalho muito, sou uma guerreira. Isso é outra história. Eu estou falando de você guerrear por você mesmo. Então tenha confiança, não, poxa, eu vim até aqui, agora eu quero melhorar, eu vou fazer melhor, vou fazer isso aqui, eu vou melhorar. Confiança, liderança. Liderança não é só o pastor que lidera uma igreja. Liderança é você liderar a sua própria vida. Liderança é você tomar liderança. Não deixe que ninguém diga, a não ser que for um conselho. Aceite. Então porque o pastor falou que não é para ouvir ninguém. Não. Não ouça pessoas danosas que querem teu mal, que querem te prejudicar, que querem destruir você, estão falando contra você, estão agindo contra você, seja de família, seja de quem for. Lidere a sua vida. Lidere o seu relacionamento, lidere a sua criação dos seus filhos, lidere o que Deus colocou na sua mão. É liderança nesse sentido. O leão, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. O leão, ele toma a liderança da alcateia, né? Do bando. É ele que vai à frente, é ele que vai. O leão, ele tem que ser. E o leão e a leoa, né? A gente vai ver a figura dos dois, ok? Então, coragem, bravura, continua lutando, irmão. Ué, já lutei até aqui. Aí eu vou parar agora? Eu vi um irmão, não é daqui não, é de outra igreja. Aí, tá o quê? Com 60 anos. 60, nem 60 deve ter. Já vivi até aqui. Filho está criado. Posso morrer, Deus pode me levar. Irmão, tem família, tem mulher, tem filho. O filho ainda não casou, ainda tem coisa para conquistar na vida dele, do filho, da esposa. Já entregou, já jogou a toalha com 60 anos. Eu fico olhando Deus, olhando para isso e falando assim, peraí, onde está a bravura desse homem? Aí às vezes vive uma vida pesada, não sabe por quê, porque você mesmo declarou, as coisas estão tão ruins que eu prefiro que Deus me leve e tal. Claro, quem está vivendo uma vida atribulada, desgraçada, não se deve falar isso, mas até entenderia. Agora a pessoa está ali, ainda tem que ver o filho. Meu irmão, eu quero os filhos ao redor, eu quero os netos pulando no meu tanquinho, que em nome de Jesus de 2025 eu vou... Não é tanquinho, mas vai sair a Cuba, vai sair, vai ficar só, né, e tal, e eu vou ter meus netinhos, eu quero, em nome de Jesus, que Deus me conceda essa graça de ver o netinho. Já pensou, você vê a sua carinha, irmão Douglas, no seu netinho? Não é bom, né? Melhor irmã Flávia, né? É melhor irmã Flávia, né? É melhor irmã Flávia. Estou brincando. Aí você vê lá, né, pulando na barriga. Irmão, eu vou dar Kinder Ovo, vou estragar mesmo, não quero nem saber. Vou dar até Fini. Vou dar Fini, estou brincando. Eu vou querer, imagina, ver meu filho indo no altar, minha filha no altar, Laurinha no altar. Eu vou chorar, meu Deus. Eu não vou nem poder fazer o casamento. Agora não. Eu faço 60 anos. Se Deus quiser me levar, me leva. Vocês têm noção do que é isso? É bravura, irmão. Irmã, bravura, estou desistindo. Não desista, em nome de Jesus. Ainda tem coisa para fazer. Eu já pensei em desistir lá atrás, há 40 anos atrás. Se eu tivesse desistido,
Vocês estão entendendo? Ah, tem uma crise, a pessoa se mata por causa da crise. Aí depois, teve uma moça lá na outra igreja, uma jovem também, ela teve um problema lá de relacionamento, tomou chumbim. Graças a Deus, ela foi lá, fez o processo lá no Rocha Faria e salvaram a vida dela. Aí, hoje, eu olho ela, o namorado sumiu da vida dela, o traste, e hoje ela está casada, tem a filha, tem uma filha linda, está com a família, só que está toda torta por conta da sequela. Mas se ela tivesse se matado lá atrás, ela não ia ter a família linda que ela tem hoje. A pastora conhece. Então, assim, vocês estão entendendo isso? Então, bravura, irmão. Eu sei que a vida não é fácil nem para você, nem para mim, nem para Jesus foi. Levante a cabeça. Bravura. Como leão. Senhor, está difícil e tal, mas eu vou manter a postura. Pode ver, todos os homens de Deus, mulheres de Deus na Bíblia, na hora da peleja, eles buscavam o Senhor e mantinha para a guerra. Ia para a guerra, se preparava para a guerra. Às vezes nem deixava lutar, às vezes deixava lutar, às vezes não vai nem lutar, mas tu se prepara. É igual que tu fala, vai chover, já pega o guarda-chuva, às vezes nem chove, irmão, mas tu está com o guarda-chuva. Se chover, você está protegido. Não choveu, está tudo bem. Quem está entendendo, diga amém. Estou falando de maneira bem coloquial para você entender. Lá atrás, participação. Vamos lá? Boa noite, a Irmã paz. Marlene, boa noite, a paz. Sobre falar de que a pessoa às vezes fica desesperada, de que é mais que Deus leve, mas eu lembro muito que o irmão falava uma coisa assim, mas se sentir uma dorzinha, procura logo um médico. Não deveria procurar. A minha mãe uma vez ficou desesperada, falou, eu queria mais que Deus me levasse. Aí eu, mãe, a senhora não vai mandando a vontade de Deus não, a senhora vai a hora que Deus quiser lhe levar. Daqui a pouco ela começou a passar mal, ficou desesperada. Ai, me leva no médico, eu estou passando mal. Às vezes a gente fala e não... Levei ao médico, deixei ela quietinha. Quando ela voltou, né? Fez a refeição, melhorou. Quando ela melhorou, bem na cara dela, eu falei assim, aí, gostou da pequena amostra? É isso aí, é. Nunca mais. A mãe está com 92 isso. Aí, ó. Nunca mais. Inteiraça. A mãe dela tem 92 anos, Mandalila. Inteiraça. Inteiraça. Lembra de tudo. Ela lembra de tudo. É aquela velha história, né? Querem morrer, mas quer ver Deus, mas não quer morrer. Ó, eu já fiz mais de 300 sepultamentos, e olhe lá, né? E participei também, né? Assim, não como pastor, mas lá velando. Agora, eu já vi cada coisa em sepultamento. Eu já vi briga no sepultamento de família, que a pessoa chegou lá, fulano, sai daqui que tu não gostava dele. E começaram a briga. Já vi de tudo. E já vi muito pessoal, eu quero ir, querer pular dentro da cova, mas nunca vi ninguém pular. Nunca vi. Me segura! Aí o povo segura. Eu largava. Ainda dava um empurrãozinho aí, a pessoa se aplumar, fazer igual a tia da pastora, né? Eu estou lá no sepultamento da avó da pastora, só olhando de fora. Aí a tia dela, que não se dava com a véia, está lá, a que mais chorou no sepultamento. Aí, tinha 2 pessoas atrás dela, ela começou a armar para desmaiar, achando que as pessoas iam segurá-la. E eu só olhando, irmãos, só olhando, que eu sou bem centrado nessas coisas. Aí ela, ai meu Deus, não. A véia já com 150 anos, ela não queria que a véia fosse. Ai, meu Deus. Daqui a pouco ela soltou o corpo para trás, irmãos. As 2 moças que estavam atrás dela não se ligaram. E na hora, não perceberam, resolveram sair. Só que aqui está a cereja do bolo. Por isso que eu digo que eu nunca vi. Ela olhou para trás, quando ela sentiu o vácuo, ela se aplumou, irmão, não desmaiou, não. E eu só olhando, só podia ser tia da pastora. Na minha família não tem essas coisas. Vamos lá, posso prosseguir para finalizar? A sogra da minha irmã, a mãe dela faleceu, e ela começou nesse chorar e tal. Eu vou também, aquela coisa. Aí ela olhava para a cara da minha irmã e piscava. A minha irmã começou a gargalhar, tipo assim, caramba, Meu é tudo falsidade. pai do céu, ela piscava assim, piscava, zoando, eu estava zoando. Aí, ó, rapaz, eu já vi cada coisa em sepultamento que você não tem noção. Mas vamos lá. Oi, perdão, sim. Boa noite, Boa a paz. noite, a paz, Maria. A nossa esperança ela tem que estar em Deus, né, pastor? Sim. Porque assim, a gente vê tanta coisa na televisão hoje, Sim. que o ser humano ele está perdendo a esperança. Né? A gente conquistou tantas coisas e chegamos a um ponto de que as coisas não têm valor. Sim. Né? Então, eu tive uma experiência mês passado, que as irmãs da minha mãe
vieram do interior da Bahia para ficar aqui com a gente 20 dias. E todas elas evangélicas, né? E o senhor não tem noção da simplicidade delas de agradecer assim por tudo. Por tudo. Elas dormiam na minha cama, que eu deixei a minha cama para elas, né? E ela falava, ai, minha filha, que cama. E você lá, que cobertor. Tô cheio de dor aqui com essa cama. Que cobertor, Ô, que Jeová. cama. Sabe, então assim, as coisas tão simples. Elas são da roça, né? São da roça. Deve ter agradecido até pelo papel higiênico, né? Ai, Senhor, obrigado. Mas assim, eu vejo a simplicidade de ver Deus em todas as Sim. coisas, né? E a gente não tem essa visão. Não tem essa visão de ver Deus em tudo. Então a gente acaba murmurando por coisas até que nós já pedimos a Deus, por Isso. coisas que nós temos em nossas mãos, né? Eu, há um tempo atrás, eu estava indo trabalhar, mas eu estava cansada. Só que o Espírito Santo ele me lembrou de quando eu passei nesse concurso, o quanto eu pedi a Ele. E toda vez que eu vou acordar agora, eu falo, Senhor, muito obrigada. Aí eu lembro do primeiro dia que eu fui trabalhar, do primeiro dia, porque senão você acaba murmurando contra as coisas que você já pediu a Deus, né, que está em suas mãos, e você acaba fazendo da sua vida uma coisa ruim. Traz um peso. Traz um peso, né, por coisas que já Deus te deu. E isso é falta de liderança da sua própria vida. Porque imagine, o leão, ele é o responsável por todo o grupo, responsável por caçar, ele é responsável por tudo. O leão, ele tem uma responsabilidade maior do que tudo, proteger. É ele que tem todo o trabalho. Aí imagine o leão reclamando de ser leão. Sim. O leão desistindo de ser leão. Sim. Por causa de intempéries da situação, o sol quente da savana. O leão na sombra reclamando do sol. Não, ele tem que sair para caçar. Eu tenho uma família, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu ensino isso pro meu filho. Filho, faça o que tem que ser feito. Às vezes para botar comida pro cachorro. Eu falei, rapaz, ei, levanta, vai lá e coloque. Agora não mais, tá? Isso tá, tem muito tempo esse episódio, uma semana. Que quem estava ligado pegou, quem não estava não percebeu, deixa passar. Vamos lá. Então, ok, vamos lá para a gente por fim, né? Que se deixar vocês vão embora, aí vocês mexem comigo, aí eu vou, passo da hora. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Eu já usei muito esse versículo, eu ficava atribulado com alguma coisa, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu ainda tenho isso para fazer, Deus ainda pode fazer isso na minha vida. Aí você pensa lá no futuro, sabe? Mas não com preocupação, mas dizer, não, Deus pode mudar isso aí. O que eu estou vivendo hoje pode mudar. E Deus vai lá e muda. Entendeu? Ter esperança, tá bom? Sua presença é imponente, transmite autoridade, respeito. Outra coisa, o diabo não está te respeitando, tua família não está te respeitando, ninguém te respeita. A culpa não é deles. A culpa é sua. Legalidade, concessão, liberdade demais. É hora de você falar, eu não aceito mais isso na minha vida. Se a pessoa não me respeita, fique em paz. Vai para lá, eu fico para cá. Eu não posso aceitar isso. Senão eu vou sofrer, a pessoa vai sofrer, eu vou pecar contra ela, a pessoa vai pecar contra mim e todos nós pecamos contra Deus. E eu não quero isso. E outra coisa, se a pessoa não quer me respeitar, então significa que então está tudo bem, eu não vou me desgastar. E às vezes o pai e a mãe têm muito isso. Agora, quando eu digo deixar para lá, não é você, então eu vou abrir mão do meu filho, da minha esposa, do meu... Não. Se dê o respeito. Não é você se dê o respeito. Filho não valoriza pais, porque os pais, às vezes, não se dão o respeito. Quando eu digo não se dão o respeito, não é que você é desrespeitosa. Você não impõe o limite do respeito. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou dizendo que você é desrespeitosa. Mas o filho, eu lembro que minha mãe, com toda a bagunça que eu fazia, eu não me atrevia a criscar para cima dela. Senão eu sabia que eu ia pagar alto preço. Meu pai, então, nem se fala. E meu pai nunca foi agressivo, nunca foi de... Eu lembro nem meu pai bater, ele só dava bolo na mão. Meu pai dava bolo na mão. Minha mãe já era mais da chapa quente. Então, porém, o respeito, o olhar, a forma de se posicionar. Então, às vezes, você está deixando o diabo aí as questões porque você não está se posicionando. E se
Todo mundo faz, quando você vê o diabo está fazendo também. Vamos lá para o final. Respeito fazendo com que os outros animais reconheçam seu papel como líder, identidade e reinado. Quem aqui já teve a oportunidade de ver um leão de pé, assim, um leão no zoológico, de pertinho, não é televisão não. Você já viu a postura deles? Até o leão que eu vi lá no zoológico a última vez que eu fui, o leão estava ruim, gente. Aí, velhinho, lá aqui no Bioparque, tadinho, velhinho. Meu irmão, só estava o espírito do leão lá. Ele dormia mais do que vinha. A gente ficou meia hora esperando ele aparecer. Ele saiu de lá de trás com a cara de coitado. Mas mesmo assim, uma imponência, sabe? Aquelas patas. Tum, tum. E ele estava cansado, ele estava velho já, aquele leão. Nem sei se está vivo, que Deus o tenha. Aí ele simplesmente veio. Quando ele chegou, ele estava no vidro, o vidro dessa grossura. Até eu me afastei, irmão. Porque ele chegou assim, ó, perto do vidro. Isso porque ele não rugiu. Se ele faz assim, a galera, ó, corre. Postura de autoridade, posicionamento. Você precisa trabalhar isso. Porque quando eu digo postura, não é você ficar de nariz em pé. Estou falando postura no sentido da sua vida. Não permita, gente. Não permita que pessoas, situações, circunstâncias te abatam mais do que o normal. Porque todo problema ele te abate. Ele te abate. É natural isso. Mas logo que você fala, não, eu sou leão, eu sou leoa. Eu vou levantar, mas não é aquela, eu sou leoa porque eu luto pelo meu filho, eu sou leoa porque eu trabalho muito. Não é esse tipo de leão que eu estou falando. É leão na figura mesmo da modelagem de um leão, de autoridade. De falar, não, eu não aceito isso, vou rugir como leão aqui dentro e tal. Ele enfrenta desafio com determinação e não recua diante da adversidade. O leão, ele recua, mas ele vai ficar olhando de longe. Quando der mole, ele vem para cima estrategicamente. Você vai ter que recuar em alguns momentos. Você vai se abater em alguns momentos. Você vai ficar ferido em alguns momentos. Eu já vi um leão velho. As hienas vieram em cima dele, mais de 20. E ele, ó, lutando. Ele ia morrer, mas ele ia morrer lutando. Só que aí veio as leoas, os outros leões e desfacelaram as hienas. E ele saiu todo capengando, mas saiu assim, ó. Entendeu? É a figura de leão. Entendeu? Assim como um verdadeiro líder, o leão também é protetor de sua família. A alcateia, você tem que lutar pela sua família espiritualmente. Não é só. O erro do ser humano é achar que porque trabalha muito pela família, porque faz comidinha, por isso que os filhos não valorizam. Porque vocês acham que fazer comidinha, porque limpou a fralda, porque fez isso, é o suficiente. Não é isso. Isso daí é obrigação. E eles falam isso. Não levante a mão não, mas alguém já ouviu isso? Eu não pedi para nascer. É duro isso, mas é o pensamento dos filhos. Por quê? Você fez um filho, então você tem que limpar o menino a criança que está suja. Isso aí não conta. Tem que trabalhar, eu tenho que te alimentar. Desculpa, nós fizemos, tem que alimentar o passarinho. Agora, proteger é no sentido de você orar, é de você orientar, é de você buscar. Eu quero só ver nessa campanha a série sobre salvação da família. É de você pelejar, é de você buscar, é de você plantar, é de você fazer o que tiver ao teu alcance, espiritualmente falando, pela sua família. Às vezes, a pessoa quer a salvação de um parente, de um filho, mas a pessoa, na verdade mesmo, ela não está lutando nem por ela. Ela não está se fortalecendo, ela não está buscando. Eu canso de ver. Culto de quarta-feira aqui, a gente tem aprendido coisas tremendas. Gente, tudo que eu ensino aqui, meu pai, parece que Deus só está confirmando para mim, não é possível. Não é possível. E não é confirmação com texto só, texto bíblico, uma devocional, como já vi várias pessoas me confirmando. Saiu do estudo, foi lá, Deus falou num texto, numa pregação. Isso é maravilhoso. Mas, para mim, a melhor confirmação entre todas é você ver acontecer o que se fala aqui nesse lugar. Você vê acontecer. E quando eu digo para vocês que vocês precisam buscar primeiro por vocês, aprender a ter liderança na sua vida, na sua casa. Ah, pastor, mas a minha casa já está uma bagunça, ninguém quer me respeitar. Comece a trabalhar essa figura, modelar essa figura em você. Eu duvido se não muda. Eu sou o filho, hoje as pessoas me olham, me veem, 48 anos, barba quase branca, careca, mas eu sou o mais novo da casa, eu sou o caçula. Enquanto todo mundo já estava criando seus filhos, vivendo a vida, eu estava molecando. Ninguém me respeitava. Tanto é que quando eu casei, falei assim, meu Deus do céu, como é que vai cuidar de uma criança? Um irresponsável desse? Não tinha responsabilidade com nada, não tinha nada. Não tinha nada. Como é que vai alimentar uma criança? Aí, ó, não tem nada. Eles não estavam errados. Mas eu tive que mostrar, eu e a pastora, com postura,
nós mudamos o nosso jeito de vestir. A pastora, na época, a decisão dela, ela decidiu isso. A gente era um casal novo, né? E ela botava terninho para ter uma postura diferente, obrigá-la, no bom sentido, a ter uma postura até corporal diferente. A postura, a forma de falar. Eu tive que, sabe, modelar tudo, forma de falar, forma de agir, postura. Eu andava encurvado. Então, o que eu ensino para vocês é algo que deu muito resultado na nossa vida, e se você estiver ligado nisso. E ouçam sempre a palavra de alguém que viveu. Eu não falo aqui do que eu ouvi, que eu li num livrinho, não. Eu vivi, eu li na palavra, coloquei em prática, a palavra rema, a palavra real. Então, em nome de Jesus, a partir de agora, eu preciso encerrar por causa do horário, mas você vai assumir, em nome de Jesus, uma postura de leão. Só que leão, você também tem que aprender a... Eu sou um leão, mas eu abaixo a cabeça para ouvir a pastora, porque ela quer meu bem. Todas as decisões que ela toma, ou que ela até chama a minha atenção, é para o meu bem. Então, eu sou leão, mas na hora de abaixar a cabeça, e tanto é que o leão, eu provo para vocês, quando a leoa ruge para o leão abaixa a cabeça. Eu tenho uma foto dessa, não sei se vocês já viram, pesquisa lá. Quando a leoa ruge para o leão abaixa a cabeça. Mas não é submissão, eu não sou tal. Mas, na verdade, tem que ela ser submissa a mim e eu também submisso a ela. É difícil falar isso no século XXI, mas eu estou ensinando para vocês, porque eu aprendi porque eu estou ensinando vocês a ser leão, mas não é para ser leão para cima de mim. Eu ensino meu filho a ser homem, não para ele querer ser homem comigo. Comigo ele vai sempre ser o meu discípulo, o meu filho, o meu gafanhoto, aquele que vai aprender de mim. Ele nunca pode querer ultrapassar o mestre. Então, a mesma coisa a vocês. Eu estou ensinando vocês a serem leões. Mas não vem ser leão para cima de mim. Leão velho aqui não vai dar, né, irmão? É isso aí. Entendeu? Porque às vezes eu estou ensinando você a ter autoridade, aí eu vou te chamar a atenção, vou te orientar, vou te instruir, você fala para mim. Entendeu? Então, eu quero que você aprenda, mas de tudo isso o resumo comece a liderar a sua vida. Um leão respeita outro leão. E se você estudar sobre isso, e se não respeitar, eles vão brigar entre eles, até que um vença a guerra. Aqui eu sou o leão. Quer entrar, tudo bem, mas eu vou até ver quem vai vencer. E aí vai vencer pela justiça de Deus quem realmente está debaixo de autoridade. Entendeu? Então, assim, em nome de Jesus. Eu estou falando isso, não tem nada a ver não, tá? Não tem ninguém aqui rugindo como leão para cá. Mas é para vocês entenderem isso. Porque assim, você ensinar o filho a ter autoridade, eu ensinei meu filho a ter autoridade, ele queria ter autoridade com a mãe. Eu falei, ei, leãozinho, vem aqui, leãozinho. Baixa essa jubinha aí, entendeu? Então é isso que eu quero que você entenda. Então, em nome de Jesus, tome a rédea da sua vida. E outra coisa, vocês não dependem de ninguém. A vida de vocês não está entrelaçada a ninguém. Vocês precisam ter comunhão, casamento, conexão, mas eu preciso liderar a minha vida. Por quê? Porque se eu esperar só pela minha esposa, ela liderar a minha vida, e eu não liderar, ela vai se cansar, vai sobrecarregar. Vocês estão entendendo isso? Então, lidere, que aí você não vai ficar na dependência da pessoa. Eu tenho que fazer isso aqui e tal. A pessoa, eu não vou fazer. Você vai lá e faz. Se for bom, vai lá e faça. Não fica, só vou fazer se todo mundo fizer comigo. Não, vai lá e faça. Eu só vou melhorar minha vida financeira se meu pai me ajudar, se minha mãe me ajudar, falando, tá, não, vou lá, vou fazer o que tem que ser feito. E Deus, aí fé, confiança, esperança. Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar. Isso é liderança, isso é você ser leão. Você fala, sabe de uma coisa? Eu vou tomar a rédea da minha vida. Eu fiz isso, gente. Quando eu vi que meu pai não estava conseguindo tomar a rédea da vida dele mesmo, eu falei assim, eu vou fazer. Eu esperava pelo meu pai e ele não pôde fazer. Eu falei, eu vou tomar a rédea, eu vou fazer com Deus. Não é rebeldia. É com Deus. Assim, me ajuda, me ensina, me molda. E aí você me bate. Eu falei para Deus, me bate se for necessário. Mas eu não aceito mais isso. E eu vou pelejar sobre isso. E pronto. E Deus foi dando vitória. Então, se você está passando por uma fase em que você está cabisbaixo, você está assim, cansado, lembre-se que você é leão, leoa, levanta a cabeça, não está entendendo o que está acontecendo? Entrega na mão de Deus e continua a sua trajetória, a sua jornada do herói. Você é um herói, uma heroína, um leão, uma leoa. Você tem a sua jornada. Porque se eu fosse depender de pessoas... Você está sempre voltando para trás, você está dando passos tão bons para frente.
Aí alguém vai, teu cabelo não tá bom, você não sei o quê, você tá com isso, eu não gosto de você, eu não quero, não sei o quê. Aí você fica voltando, o que acontece? Você nunca vai. E essa pessoa ou essas pessoas, ou circunstâncias, não estou falando só de pessoa, mas circunstâncias, eu aprendi, meu irmão, pode estar chovendo, pode estar sol, se eu tenho que fazer algo, eu vou fazer. E vou falar para você, eu não gosto de sair na chuva. Até falei com a irmã, tem um compromisso, falei, mas eu vou fazer. Mas na chuva é ruim, igual Campo Grande. Quando eu vou comprar alguma coisa para a igreja, quando está sol, você anda, é uma maravilha, né? Agora, chovendo, você sai, se molha, entra na loja, ar-condicionado, é na outra, não tem um pessoal também se tracando lá. E ainda mais eu que amo ir naquelas lojinhas Tides, Agora aí o pessoal dando cotovelada, é meu. E eu lá no meio também, isso aqui também é meu. Então, é ruim na chuva, irmão. Ficar com cheiro de cachorro molhado, não dá. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu não gosto de andar na chuva, mas se tiver que ir, eu vou. Tem gente que, se chover uma semana, a pessoa hiberna. Entra para a caverna, não quer fazer mais nada. Em nome de Jesus, está chovendo na tua vida, levante a cabeça, não olhe para trás e assuma a postura do leão. Fiquem de pé, em nome de Jesus.